Olá pessoal, agora a gente vai fazer uma pequena revisão de algumas instruções para a gente poder ligar esse contexto e conseguir realizar operações novas daqui para frente, tá? Então a gente vai tentar olhar um pouquinho melhor os usos. A gente já falou anteriormente sobre as instruções de ou exclusivo, de ou e de AND. E eu queria só chamar a atenção de vocês que nós temos para cada uma delas duas versões. Uma versão onde nós pegamos dois registradores, fazemos a operação, então o XOR está aqui, e a gente atribui isso ao RD. O formato é sempre esse no RISC-V, então nós não temos muita variação aqui. Vale a mesma coisa para o OR e vale a mesma coisa para o AND. Então, o formato com registrador é esse, e a mesma coisa vale para os imediatos, tá? Então, quando você tem o imediato, o equal está sempre aqui no lugar da primeira vírgula, e a operação está no lugar da segunda vírgula. E relembrando que esses imediatos, todos eles são imediatos de 12 bits. Tá bom? Então esse é o nosso formato, é isso aqui que a gente está fazendo aqui e trabalhando nesse momento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, mas deixa eu puxar também, vamos falar um pouquinho sobre as instruções de deslocamento. Novamente elas trabalham aos pares, né? Então eu tenho tanto a instrução de deslocamento para esquerda com o registrador ou com o imediato. Quando a gente vai trabalhar para a direita, nós temos a deslocamento para a direita e com o imediato, né, com o registrador imediato. E nós temos também a questão do deslocamento para a direita aritmético. Qual a diferença entre esses dois aqui? A diferença entre esses dois aqui está no bit, no caso de sinal do aritmético. Isso quer dizer, quando eu desloco para a direita um número sinalizado, eu uso o aritmético para ele manter o bit de sinal lá. Eu vou trazer um exemplo sobre isso também. E mais um outro pedaço que a gente vai usar são essas outras duas instruções. Observa que as de cima, o add e o sub, a gente já falou. Eu vou falar agora do LUI, Load Upper Immediate, e o Add Upper Immediate to PC. A ideia geral aqui é que esse imediato, ao contrário dos outros, inclusive desse aqui, esse imediato é imediato de 20 bits. Então essa instrução, ela é usada, vocês já usaram aqui anteriormente, ela é colocada para poder montar um número de 32 bits dentro do nosso processador. Como assim? Essa instrução vai pegar esses 20 bits e vai guardar como bits superiores de um registrador. E ao mesmo tempo que ela vai zerar os 12 bits inferiores. Então, se a gente usar essa instrução aqui, eu consigo preencher os 20 bits superiores. E esses daqui vão ficar como zeros. Aí o que a gente faz? A gente pega um add immediate e soma com ela. Se a gente fizer uma soma, eu vou trazer os 12 bits que estão sobrando exatamente daqueles 12 de cima. Certo? Então esse é o contexto que a gente consegue fazer da nossa operação. Tá bom? Então, aí a gente consegue então usar um add immediate e um load upper immediate para montar um número de 32 bits no nosso processador. Poxa, mas por que foi colocado 20 e 12? Na verdade, a gente colocou o fundo no fundo, esse 12 que está aqui em cima era o que sobrava. Então, a gente não tinha muita flexibilidade, o imediato tem que ser de 12 bits. Se o imediato dessa instrução de add tem que ser de 12 bits, faltavam 20 bits. Então foi construída uma instrução onde fosse possível trabalhar com esses 20 bits de imediato aqui. Então esses 20 bits do load upper immediate vem uma consequência direta dos 12 bits daqui de cima, né? Então esses dois aqui, quando a gente soma, dá 32 e tudo começa com esse cara que só pode ter 12 por causa de alguns dos formatos, tá bom? Então vamos começar a pegar alguns exemplos então. Vamos supor que a gente queira carregar um número que ele tenha muitos bits, certo? Então a gente vai pegar alguma coisa e eu quero colocar no T0 um valor que tenha muitos bits. Então vamos colocar esse cara aqui, ó. Certo? Eu só estou colocando para facilitar a nossa vida, eu não vou quebrar os bits, tá? Esse cara aqui são 12 bits inferiores. E aqui nós temos os 20 bits superiores, tá? Eu poderia colocar outros dígitos aqui, tá bom? Mas eu estou montando aqui para ficar fácil da gente tentar entender. O que significa isso? Significa que a gente vai ter que virar e falar load upper immediate, certo? Do T0, vírgula, o nosso 0xF
F0, 0, 0. Esse é o cara que a gente vai colocar no nosso upper immediate do T0. Logo na sequência a gente faz o que? ADDI T0, T0, vírgula, 0x, 0, FF. Claro que eu não precisava escrever esse primeiro zero aqui, né? Mas eu coloquei de uma vez para poder ficar fácil da gente conseguir ligar. Com isso, o nosso T0 recebeu esse numerão grande aqui em cima, tá bom? Então, toda vez que vocês precisarem compor um valor imediato de 32 bits, um valor de 32 bits dentro de um registrador, você tem esse cenário. Qual a outra alternativa de fazer isso? A outra alternativa de fazer isso é colocar isso aqui em alguma posição de memória e fazer um load para o T0, 0 de essa posição de memória. Vamos supor que essa posição estivesse no registrador S0. Qual a diferença então? Às vezes você pode ter esse valor na memória, às vezes você pode não ter esse valor, então você define se você quer fazê-lo na memória ou você quer montar aqui. É possível também, aí vai depender um pouco do montador que vocês forem usar, certo? É possível usar o que a gente chama de pseudo-instruções LI T0, 0x FF00 00FF. Poxa, então a gente tem uma solução com uma única instrução? Não. Esse cara aqui é o que a gente chama de pseudo-instrução. Pseudo-instrução. Primeira coisa bem óbvia, eu tenho um número de 32 bits aqui, logo eu não consigo representar dentro de uma instrução. O que acontece é que quando você escreve isso aqui que está em vermelho, o seu montador converte para essa sequência de instruções aqui. Tá? Então é isso que ele está fazendo nesse momento. Então você escreve essa parte em vermelho e ele gera essas duas instruções para vocês. Tá? Então a pseudo-instrução ela faz simplesmente uma conversão imediata das instruções, quer dizer, instantânea, a regra é super simples, não tem que fazer nada. Então não existe essa instrução. O que existe é essa pseudo-instrução que ela é convertida nessas duas instruções aqui. Tá bom? Então, esse é o contexto nosso para a gente poder carregar. Então, sempre que precisar carregar um número grande, a gente vai usar duas instruções ou vai buscá-lo da memória. É muito mais comum a gente colocar duas instruções, apesar de pensar que buscar da memória é uma coisa que a gente não falou muito agora, mas normalmente as memórias dos processadores são muito mais lentas do que o próprio processador, logo rodar duas instruções é mais rápido do que rodar uma que vai até a memória, tá bom? Bom, agora vamos pegar mais alguns exemplos e eu queria falar das operações lógicas no geral. Então, assim, nós temos uma propriedade interessante das operações lógicas e eu vou fazer a tabela verdade de um OR aqui, tá? Então, eu tenho a entrada A e a B e depois eu vou fazer a tabela verdade do AND e a gente vai fazer a tabela verdade do OR exclusivo aqui, tá? Então, nós temos 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. E aí eu só vou preencher, vocês já lembram dela, né? Então o OR ele vai ser verdadeiro quando um dos dois já estiver ativos, o AND faz exatamente o contrário, ele só vai ser verdadeiro quando os dois estiverem ativos, e o OR exclusivo ele vai ser verdadeiro quando um e somente um estiver ativo, tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou querendo mostrar algumas propriedades para vocês, certo? Então, olha bem, vamos pensar do ponto de vista que a gente não conhece o B, tá? Então, vamos fingir que essa coluna aqui em verde a gente não sabe sobre ela. Mas aí, eu posso pensar da seguinte forma, olha bem, se a gente tem 0 aqui como entrada e eu faço um OR com 0, repete o mesmo valor. Então, a gente tem exatamente o mesmo valor aqui sendo repetido. E OR com 1 dá 1. Notaram? Então, essa é uma característica bem importante. Ou, se você faz um OR com 0, o resultado seu dá exatamente o outro cara. Então, se eu estou OR com 0, eu mantenho o outro valor. E se eu faço um OR com 1, o nosso valor é o que vai aparecer do outro lado, certo? Então, eu vou representar a saída como 1, certo? Então, vou colocar aqui, ó, OR. OR com 0 vai dar o outro valor. Ou seja, o valor da outra entrada, né? E OR com 1 é 1. Tá? Toda vez que você fizer um OR com 1, é 1.
Então, a gente pode usar o OU para poder... Eu tenho um número de 32 bits e se eu fizer um OU, onde eu colocar 1 na minha outra entrada, eu vou ativar esses bits, tá? Então, essa é a primeira regra. Agora, vamos pegar agora aqui, desenhando em vermelho, e olhar como funciona essa lógica com o AND. O AND já é da seguinte forma, olha bem. Se eu tiver um AND com 0, a minha saída vai ser 0. Ok? E se eu tiver um AND com 1, a minha saída é o outro valor. Tá? Então, nós temos AND com 0, vai dar 0, e AND com 1 vai dar o outro valor. Lembrando que outro valor é o valor do outro registrador, certo? E o que nós temos no caso do OU exclusivo? O OU exclusivo tem uma característica bem interessante. O OU exclusivo com 0, ok? O que ele faz? Ele pega exatamente, mantém o outro valor. E OU exclusivo com 1, o que ele faz? Ele inverte o outro valor. Tá? Então, nós vamos fazer XOR com 0, mantém. XOR com 1, inverte. Poxa, qual a utilidade disso? A utilidade é que agora a gente pode querer descobrir coisas sobre um dado número. Então, eu tenho um registrador, eu quero descobrir coisas com ele e a gente precisa usar essas operações para detectar. Lembrando que essas operações são sempre bit a bit. O que eu estou falando? Eu estou falando que eu tenho um número aqui de 32 bits e se a gente tiver outro número aqui de 32 bits também, então 32 é aqui, 32 é aqui, eu vou ter um monte de 0, 0, 0, 1, 1, 1, qualquer coisa, combinação, né? E eu vou ter qualquer outra coisa aqui, certo? E aí a operação que a gente está fazendo é exatamente, ó, esse bit com esse bit com esse bit com esse, e assim sucessivamente. Então eu estou fazendo bit a bit. Muito cuidado, vocês já viram algumas operações quando você estava desenvolvendo circuitos lógicos, onde você falava que estava fazendo OU com 1, estava fazendo OU com todos os bits 1. Nesse caso aqui não, eu tenho que falar um número de 32 bits aqui em cima e outro de 32 bits aqui embaixo, e a minha resposta vai ser a minha operação bit a bit, tá? Sempre bit a bit, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos começar agora, vamos tentar fazer, vou deixar esse pedacinho aqui que serve de lembrete pra gente e vamos começar a fazer a nossa operação. Primeira coisa, detectar se um número é par. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos relembrar, todos os números estão representados lá na memória em bits e nós temos alguns bits que vão indicar algumas propriedades do número. Eu vou pegar um número pequenininho aqui, tá? Vou pegar um número só de 4 bits, 1, 0, 1, 1, e vou pegar outro número de 4 bits, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. E a gente quer, na hora de converter esse número para decimal, o que a gente faz? A gente multiplica esse aqui por 2 a 0, esse por 2 a 1, esse por 2 ao quadrado, esse por 2 ao cubo. Mesma coisa vai acontecer aqui. 2 ao cubo, 2 ao quadrado, 2 a 1 e 2 a 0. Observa que 2 a 0 é igual a 1, 2 a 0 é igual a 1. Aqui eu tenho 2, eu tenho 4, eu tenho 8, eu tenho 2, eu tenho 4, eu tenho 8. Todos esses números aqui são pares, são potências de 2, então o que a gente tem é que se eu quero detectar se um número é par, eu preciso ver se eu tenho este bit como 1. Porque se esse bit aqui for 1, como nesse caso aqui, o número é ímpar. Se ele for par, ele vai ter esse bit aqui como 0. Então, detectar se a gente quer que esse número seja par ou ímpar, basta olhar o bit menos significativo dele. Olhar o bit menos significativo significa que eu preciso de alguma forma pegar um número de 32 bits e extrair somente esse bit. Como é que a gente faz isso? Qual operador que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o nosso AND e vai fazer uma operação com ele. Eu vou supor que esse número aqui, então,
certo? Eu vou escrever até o código para ficar fácil para a gente, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer um add T0 com imediato, tá? Add T0, 0, esse número aqui é o 11, esse número aqui é o 10, então eu vou colocar 11 e add imediato T1, 0 e o número 10. Então eu tenho T0 com o número 11 e T1 com o número 10. E o que a gente quer fazer agora? Agora eu quero detectar se ele é par ou ele é ímpar, tá? Então no caso do nosso T0 eu quero ver se ele é par e eu vou tentar, ou nós estamos com a tentativa de preservar o valor dele. Então eu vou fazer o quê? É um end com imediato. Vou guardar no T2 porque por algum motivo eu quero preservar o T0. Não necessariamente isso não é necessário em certos casos. No meu caso eu estou falando que é. Eu vou fazer um T0 e vou fazer um end com valor 1. Esse carinha aqui é 0, 0, 0, 0, um monte de cara, 0, 0, 1. Então esse cara aqui são 32 bits. Aí vem a pergunta, né? Não são 32 bits. Esse imediato aqui tem 12 bits. Então, para o que eu quero, certo? Para o que eu quero, a gente vai representar 12 bits aqui. E esses 12 bits serão expandidos com 0 aqui para a esquerda, nesse caso. E pronto, a gente vai ter zeros aqui. Tá? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre esse processo de expansão. Mas a priori, então, eu estou representando como 12 bits aqui o imediato, mas ele vai virar 32 bits dentro do processador com zeros à esquerda, o que facilitou bastante a nossa vida. Eu fiz um AND e o que vai acontecer? Eu vou fazer o mesmo AND do T3 com o T1 e com o valor 1. Tá? Então, o que a gente fez? O T2 e o T3, ou eles vão ter valor 0, ou eles vão ter valor 1. E aí a gente pode fazer a nossa operação, né? Branch equal, certo? T2 com 0. E a gente vai falar T2 é par. Então, se o T2 nosso for 0, significa que eu fiz um AND do valor 1 com alguma outra coisa e deu 0. Logo, a outra coisa tem que ser 0. Tá? E a gente pode virar e fazer depois, né, um branch equal o T3 0, T3 par. Então ele vai também checar se o T3 é par com essa regra aqui. Tá? E se eu quisesse falar se ele é ímpar ou não, certo? A alternativa para ímpar é branch not equal T2 0, T2 ímpar. Quer dizer, se ele não é 0, ele só pode ser 1, então ele vai ser ímpar, né? E eu posso fazer a mesma coisa aqui, T3 0, T3 ímpar. Tá bom? Então, com isso, a gente está pegando esse número e detectando outras coisas, certo, sobre ele. É importante a gente notar que eu posso fazer isso, por exemplo, para descobrir se um número é múltiplo de 4, por exemplo. Como é que a gente faz? Para ele ser múltiplo de 4, ele tem que ter esses 2 bits aqui como 0. Se ele tiver esses 2 bits como 0, eu posso checar se ele é múltiplo de 4. O que a gente faz aqui, então? A gente simplesmente vai fazer, certo? Para ser múltiplo de 4, a gente faz um AND e eu vou supor agora que eu quero fazer o nosso T4, certo? Eu vou fazer o T4, vou guardar no T4 e vamos pegar, por exemplo, o nosso T0 e vamos pegar aqui o valor que a gente quer é 3. Por que é 3? Porque eu vou colocar esses 2 bits aqui como 1, 1, isso dá 3. E aí, novamente, eu tenho meu resultado no T4, indicando se eles são múltiplos ou não, tá? Então, essa é a ideia geral que a gente vai fazer, tá bom? Então, a gente está usando essa operação para poder fazer isso e a gente pode fazer mais, tá? Às vezes a gente vai querer fazer uma operação e eu tenho, por exemplo, um certo valor, eu vou representá-lo aqui, tá? 0, 0, 0, um monte de bits, 1, 0, 1, 1, certo? 0, 0, 1, 0. Então, tem esse número aqui, que no nosso caso vai estar no T0. E a gente pode lembrar disso, isso aqui poderia ser a nossa tela, poderia ser alguma outra coisa, tá bom? E aí a gente quer, por algum motivo, zerar só esse pedaço. Eu quero zerar esses 4 bits. O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que dar um jeito de fazer um AND
ok? E eu tenho que fazer um AND I de imediato, e eu vou virar e vou falar, vou guardar, por exemplo, no próprio T0, nesse caso eu não quero preservar, e eu vou ter que colocar um imediato onde o último dígito aqui é 0, e os outros são F. Eu estou representando em hexadecimal, então a gente sabe que esse cara aqui é o 0, e a gente sabe que 1, 2, 3, 4 é o F. Tá? Então estou fazendo isso aqui. E agora aparece um pouco do que a gente quer olhar. Como que vira, como que esses 12 bits aqui, como que eles viram 32 bits. Tá? Então esse é o nosso formato. O que vai acontecer aqui? Esse AND aqui eu estou zerando os bits menos significativos. Então a minha saída vai ser, repete todos os outros bits e esses 4 estarão zerados. Tá bom? Bom, o que está acontecendo aqui de expansão? Como que a gente vai transformar os 12 bits do imediato em 32 bits? A gente faz um processo que é chamado de extensão de sinal. Extensão de sinal é o nosso processo de ampliar um número de 32 bits, de 12 bits, ou de um número pequeno de bits para um número maior de bits. Então, se eu tenho o nosso número de 32 bits aqui, lembrando que os nossos 12 bits estão sinalizados, estão representados em complemento de 2. A extensão de sinal, como o próprio nome diz, a gente vai pegar esse bit aqui, que ele representa o sinal, e vai copiar para todos os outros. Ok? Então a extensão de sinal é pegar o bit de sinal e colocar em todos os outros. Se a gente olhar esse caso aqui, o bit mais significativo aqui é 1. Então eu teria um valor 1 aqui. Significa que todos os outros 20 bits estariam aqui com o valor 1. Tá? Então no nosso caso, esse 0xFF0, na realidade ele representa, certo? Isso aqui após a extensão de sinal, certo? Ele vai representar 0xFFFFFF0, certo? Então o número de 32 bits está aqui, tá bom? Se esse bit tivesse com valor 0, eu estaria preenchendo todos os outros com 0. Por que é feita a extensão de sinal? Porque se esse cara aqui você representar menos 1 com 12 bits, você pega esse cara, estende para 32, ele vai continuar sendo exatamente o seu menos 1, tá? Então, a extensão de sinal é utilizada para qualquer imediato nosso, ele vai fazer a extensão de sinal para poder trabalhar desse jeito, tá bom? Bom, a gente viu então como a gente consegue zerar bit. Se a gente quisesse setar o bit, então se eu quisesse transformar esses caras aqui em alguma outra combinação, por exemplo, dessa aqui, o que a gente teria que fazer? Eu teria que trocar o nosso AND por um OU I T0, T0, 0x0, 0, F. Obviamente eu não preciso dos zeros à esquerda, então eu preciso só do F. Ou, se vocês quisessem colocar em decimal, o valor 15, tá bom? Isso ia ativar esses bits, eu fiz um OU com imediato. Se a gente quisesse inverter esses bits, o que a gente deveria fazer? Se quisesse inverter exatamente esses mesmos 4, era um XOR e T0, T0, 0xF. Então, esse caso aqui de cima, ativando os bits, esse caso aqui invertendo os 4 bits. Então aqui no caso eu teria a resposta 1, 1, 1, 1. Esse outro caso eu teria 1, 1, 0, 1. E obviamente a gente já fez o AND I, esse AND I aqui eu teria como... Eita, ok, vamos lá. Desculpa. Pronto. Então, o que a gente teria aqui? No caso do AND I, essa instrução aqui, eu teria 0, 0, 0, 0. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo. Então, todas essas instruções a gente consegue setar, resetar e tudo mais. Às vezes, a gente precisa colocar esses bits no lugar correto. Eu usei sempre um exemplo do bit bem aqui à direita, né? Mas a gente pode fazer composições e eu preciso, por exemplo... pegar esses bits aqui e de algum jeito fazer uma operação, mas os meus 12 estão aqui embaixo, né?
Então, uma forma que a gente pode fazer também, vamos supor que esse cara aqui fosse do bit 15 em diante, certo? Então, aqui é o bit 15. O que a gente pode fazer? Se eu estou supondo que esse aqui é o registrador T0, o que eu posso fazer, se eu quiser só extrair esses bits, eu quero ver o que tem aqui. Vamos pensar em 4 bits aqui, tá? 15, 16, 17, 18. O que eu posso fazer para extrair esses bits? Eu posso fazer um deslocamento, shift, para direita, right, logical. Eu vou colocar a resposta no próprio T0, então eu não estou preocupado em preservar, e eu vou deslocá-lo 15 bits para a direita. Ao fazer isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter esses bits aqui como 4 bits de cá de baixo. Tá? Então a gente precisa agora fazer um AND com imediato. Eu vou também usar o próprio T0. E agora eu vou fazer uma outra coisa que é o 0xf. Coincidentemente, isso aqui é o 15 também, mas não tem nada a ver com o 15 de cima. Simplesmente que eu vou fazer um AND só com isso aqui. Porque aí significa que eu estou zerando todos os bits, lembrando que esses bits aqui existiam, né? E eu não sei o que tem aqui, mas não estou interessado em vê-lo. Agora eu sei que o nosso T0 está entre 0, menor ou igual a 0, menor ou igual a 15. E aí eu extraí aqueles bits e eles estão no nosso próprio registrador T0. Tá? Então a gente pode usar as operações lógicas e as de deslocamento para poder extrair e remontar bits nos nossos valores. Um exemplo bem prático disso, a gente não vai escrever muito código, mas é que vocês, quando representa cores, eu estou usando o número de 32 bits aqui, a gente pode representar cores com o padrão RGB, quer dizer, eu tenho 8 bits de vermelho, 8 bits de verde, 8 bits de azul. Fica difícil fazer isso aqui assim, né? Olha, eu tenho cores, né? A gente pode fazer 8 bits de vermelho, 8 bits de verde, 8 bits de azul. E aí, é claro, para eu não ficar com essa loucura de trocar caneta toda hora, eu vou escrever em preto aqui. E aí, o que acontece? Se você quiser virar lá e falar o seguinte, olha, apaga todo o tom de verde desse cara, ok? Você poderia fazer um AND com 4 bits zeros aqui. Se você quiser falar leva o azul ao máximo, você pode fazer um OR com esse bit aqui. Certo? Então essa é a combinação que a gente vai fazer. Observa que o vermelho já é mais chatinho, você vai precisar fazer um deslocamento e levar para lá, mas você consegue tanto extrair, quer dizer, extrair o vermelho significa o quê? Eu tenho esse cara aqui com 8 bits, eu tenho esse cara aqui com 8 bits, então eu tenho que pegar e deslocar, eu tenho que fazer o nosso SRL vou botar o T0 aqui de novo, eu quero extrair o vermelho, né? T0, vou colocar no T0, e ele está onde? Ele vai ter que ser deslocado 16 bits para a direita. Além disso, eu preciso fazer o AND com imediato do T0, e com 255, isso aqui é o nosso 0xFF, que é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits uns, tá? Então agora eu sei que o meu T0 representa a cor vermelha dessa ponto na nossa imagem. Então assim, a gente vai fazendo várias operações para detectar e para poder selecionar cada um dos elementos, tá bom? Então, operações lógicas e operações aritméticas a gente faz com isso. E só para dar uma recapitulação, se a gente quiser setar um bit, quer dizer, transformar em 1, a gente pode usar o OR. Se a gente quiser zerar um bit, transformar em 0, a gente faz um AND. Então aqui eu vou fazer um OR com 1, aqui eu vou fazer um AND com 0. Se a gente quiser selecionar bits, normalmente a gente vai fazer AND com 1, então eu vou selecionar os bits. Se eu quiser inverter o bits, eu vou usar OR exclusivo. E a gente usa as instruções de deslocamento para um lado e para o outro para colocar os valores exatamente no lugar correto. Eu desloco para a direita para trazer para o início, para os bits menos significativos, e desloco para a esquerda para voltar e fazer a composição nossa. A gente pode fazer o deslocamento antes da máscara, de OR e OR XOR, ou a gente pode fazer o deslocamento após a máscara, vai depender um pouco de onde estão os bits e de como estão os parâmetros nossos. Ok, pessoal? Falou? Até mais então.